Fala pessoal, hoje eu vou falar com você, vou narrar uma história alternativa do Brasil. Que é de outro canal que só tem pra ler. Agora eu vou narrar pra vocês. A história alternativa do Brasil é que o Brasil vira uma monarquia federativa presidencialista. Se assemelha um pouco à monarquia parlamentarista que tem no Reino Unido. Então bora lá. Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as outras armas, e a nossa pátria sob sempre o mar. Em 1816, Dom João Rafael é aclamado rei do Brasil, de Portugal e dos Algarves, sendo fundado um Reino Unido entre ambos. João Rafael é aclamado como Dom João VI de Portugal e Algarve e Dom João I do Brasil. Dom João, depois de ter feito uma base forte no Rio de Janeiro, ele começa a investir na cidade de São Paulo, Ouro Preto, Salvador e Olinda. Inicia-se uma revolta em Pernambuco por causa dos grandes impostos, com a capitania declarando independência. Para a alma portuguesa crescer, e em nossos corações o nobre ofício da história deste reino escrever. Deus, pátria, rei, fidelidade, aquele que nós Revolução Pernambucana termina. é o primeiro. Para evitar mais revoltas do tipo, João VI decide transformar as capitanias em províncias, dando uma certa autonomia. Como punição, a Pernambuco é criada a província de Alagoas e a província de Sergipe. Em 1819, o estado do Grã-Pará é extinto e é anexado ao Brasil. Acontece uma revolta em Portugal, na cidade do Porto, que exigia a volta do rei para Lisboa. Dom João acaba voltando a Lisboa, mas deixa seu filho Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente. Antes de sua saída do Rio de Janeiro, Dom João ordena a invasão à banda oriental do Rio Uruguai, para aumentar a influência luso-brasileira na Bacia do Prata. E a fé que nos uniu e que nos move, que levamos através do mundo inteiro, não nos falta num momento de janeiro, que a todos os portugueses nos comove. Brasil consegue a conquista da banda oriental, anexa a região e cria a província da Cisplatina. As Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, a Assembleia Constituinte, demanda a volta do príncipe regente para Pedro de Alcântara recusa. Em 6 de agosto de 1121, Dom Pedro de Alcântara declara a independência do Reino do Brasil. Pedro de Alcântara é coroado como Dom Pedro I, imperador do Brasil. Inicia-se uma guerra pela independência do Brasil. Chega uma notícia ao Rio de Janeiro que Luanda quer se juntar ao...
Portugal reconhece a independência do Brasil e Angola. Com a mediação britânica, o Brasil paga a Portugal cerca de 700 mil libras esterlinas, já que o Reino Unido tinha interesse no comércio brasileiro. A pedido da Espanha, o Brasil anexa a audiência do Alto Peru para evitar a invasão colombiana da região. O Brasil transforma ela em um distrito, tendo mais autonomia que as demais províncias. É feita a Constituição, feita pela Assembleia Constituinte Brasileira, com características liberais e conservadoras, para evitar revoltas de ambas as partes. O Brasil adota o sistema monárquico, parlamentarista e federativo, com 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. Próximas eleições irão acontecer em 1824. Pedro I iniciou os primeiros passos para a industrialização. Eleições: PBC com 65,1% dos votos, PBL 34,9% dos votos, PBC, Partido Brasileiro Conservador, consegue vencer as primeiras eleições do Brasil. Dom Pedro I aponta o Marquês de Monte Alegre para presidente do Conselho de Ministros. Eleições acontecerão de 6 em 6 anos. As Províncias Unidas do Rio da Prata, com interesse da região da Cisplatina, declaram guerra ao Brasil. As Províncias Unidas se rendem e reconhecem Cisplatina como território brasileiro. Com 3 guerras seguidas vencidas, a democratização e a federalização do país e a anexação de vários territórios, Dom Pedro I ganha uma grande popularidade. E para fortalecer essa popularidade, ele faz visitas em todas as províncias. As próximas eleições, as eleições de 1630 serão PBL com 74,8%, PMD 28%, 21,4%, PBC 3,8%. É apontado José Bonifácio de Andrada e Silva como presidente. Aproveitando de sua grande popularidade, Dom Pedro I inicia o processo de abolição da escravatura. Brasil fecha alguns acordos econômicos com países europeus. É criada a província da Mantamba, na África. Se inicia o processo de assimilação do Alto Peru. É fechado os portos em Alagoas, em Angola, de tráfico negreiro. As eleições de 1636 serão PBL 60,1%, PBC 29,6%, PMD 10,3%. José Bonifácio e PBL continuam ao poder. Portugal envia uma proposta a Dom Pedro I que voltasse a Lisboa, e ele recusa. Brasil se torna o maior exportador de café do mundo.
em 1839. Investimentos na Maria Exército Sanguário. Minas Gerais é a primeira província a abolir escravos. As eleições de 1842, os resultados serão PMD 51%, PML 38,7%, PBC 10,3%. Francisco de Paula Souza e Melo é apontado como processo de industrialização do país cresce. Nomes de algumas províncias são adotados. Inicia-se uma restrição para a apropriação de escravos e mais províncias abolem a escravidão, incluindo a Cisplatina, Santa Catarina e o distrito do Alto Peru. Agora foi a vez de Angola, Montana e Ceará abolirem a escravidão. O PBC, que defendia o fim da escravidão, ganha força em todo. Eleições. PBC 76,5%, PMD 22,4%, PBL 1,1%. Marquês de Monte Alegre volta ao poder do Brasil. É passada e aprovada e sancionada a Lei Áurea, que determina o fim da escravidão em solo brasileiro. Com mais terras e riquezas, o governo consegue indenizar os donos de escravos. Com o fim da escravidão, a indústria começa a fortalecer no país. Começa a construção de várias estradas e ferrovias por todo o país, ligando Caiena a Montevidéu, La Paz a Paraíba. É construído o porto de Antofagasta para o comércio com países da Ásia. Para uma melhor administração da região, é criado o Departamento de Antofagasta. As próximas eleições de 1854, PBC 65,4%, PBL 23,3%, PMD 11,3%. PBC desiste, substitui o Marquês de Monte Alegre e coloca Martim Francisco. Acontece uma quebra nas relações entre o Brasil e a Argentina pela disputa da Bacia do Prata. A Argentina declara guerra ao Brasil, aliada a Paraguai, iniciando a Guerra do Prata em 1857. No Tratado de Paz, Brasil anexa o Paraguai e parte da Argentina, e a mesma deverá se transformar em uma monarquia, com a princesa brasileira Maria da Glória como rainha da Argentina. É criada a província da Transplatina. As eleições de 1860, PBL
ganha com 52,2%, o PBC com 42,8% e o PMD 5,0%. Maciel Monteiro é apontado como presidente. É criada a província do Amazonas. Inicia-se uma colonização da Patagônia. Brasil é o segundo país mais rico da América e 10º do mundo. Os confederados conseguem ganhar a Guerra da Secessão, o que faz os Estados Unidos perderem sua hegemonia no continente americano. Eleições de 1966. PBL com 50,7%, PBC com 38,2%, o POPB 11,1%. PBL é reeleito e é colocado Zacarias de Goiás e Vasconcelos como presidente. Após brasileiros saquearem navios britânicos que naufragaram no Rio de Janeiro, o Reino Unido enviou um ultimato ao Brasil, o qual recusa iniciasse uma guerra anglo-brasileira. Guerra da Supremacia. Brasil e Reino Unido acabam fazendo um tratado de paz. O Brasil anexará a Guiana, Trindade, Malvinas, Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha e Gana e Costa do Ouro. Sentimento patriótico cresce em todo o país. Dom Pedro I morre aos 72 anos de idade, apelidado de o Expansionista. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, assume o cargo de imperador, como Dom Pedro II do Brasil. Pedro II não teve visão tão expansionista quanto as do seu pai, mas tenta ao máximo aumentar sua influência na América. Eleições de 1872, primeiro turno. PBC 43,2%, PDL 23,4%, PMD 22,2%, POPB 11,2%. Eleições segundo turno. PBC 65,4%, PBL 37,6%. Após as primeiras eleições, com 2 turnos da história, o PBC volta ao poder. É criada a província de La Sierra. Bandeiras e brasão são atualizadas. Chile e Peru cedendo por territórios brasileiros e argentinos, eles formam uma aliança e declaram guerra aos dois, iniciando a Guerra do Pacífico. Guerra do Pacífico. Brasil anexa o sul do Peru e refeita as fronteiras na Patagônia. Peru e Chile se tornam monarquias. Eleições primeiro turno. PBS 54,3%, POPB
32%,1%, PMD 24%,9%, PBC 21%,0%. Eleições, primeiro turno. Segundo turno, PBL 54%,3%, POPB 45%,7%. Economia brasileira ultrapassa a americana, com o Brasil sendo a maior potência da América. Dom Pedro II começa a melhorar as eleições com Maximiliano I do México e acaba a começar a tirar a influência da Áustria-Hungria no país. Brasil oficialmente reconhece a Alemanha como país e começa a ter boas relações. Vários imigrantes alemães e italianos começam a colonizar parte do sul do Brasil. É criada a província do Acre. Dom Pedro II é recrutado para a Conferência de Berlim, em que ele defenderá os interesses brasileiros na África. Eleições: PBL 54%,4%, PBC 43%,2%, POPB 1%,4%, PMD 1%,2%. Brasil consegue estabelecer seus domínios no Congo. O Brasil apoia a colonização alemã do Marrocos. Fronteiras em Egó e Manteba são definidas. Após vários acordos, o Brasil consegue um protetorado no Congo. Brasil entrega a cidade de Lagos em troca do Ghana. Alto Peru se torna uma província. Eleições: POPB 50%,9%, PBC 38%,7%, PBL 5%,2%, PMD 5%, PRB 0,2%. Partido da Ordem Progresso Brasileira elege o Bacharel Deodoro da Fonseca para o cargo de presidente. Brasil, para proteger seu império de além do mar, fortalece mais ainda sua marinha, que já era poderosa. Dom Pedro II entrega mais poder ao parlamento, com o presidente sendo eleito pelo parlamento, com o imperador tendo poder somente de depor ele do cargo, se necessário. Isso fortalece a democracia do país. Demais países reconhecem fronteiras brasileiras no continente africano. Com a necessidade de um canal na América Central para a melhor rota de comércios, o Brasil pede autorização para Nova Granada para construir um canal no departamento do Panamá. Nova Granada recusa, iniciando a Guerra do Panamá. Nova Granada convida a Venezuela para a guerra.
Brasil consegue convencer o Equador a participar da Guerra do Paraguai. Brasil anexa o Panamá, sul da Nova Granada e partes da Venezuela. Equador aceita sua monarquia dual junto da Nova Granada e Venezuela com a liderança equatoriana fundando o Reino da Colômbia. Brasil consegue ter influência sobre toda a América do Sul. Eleições de 1896. Primeiro turno. PMD 49,3%, POPB 42,1%, PBC 4,01%, PBL 3,2%, PRB 0,9%. Com a descoberta de lácteos na província do Acre, o Brasil começa a exportar a borracha para todo o mundo. Brasil começa a viver anos de prosperidade e evoluções tecnológicas. Província da Guiana anexa à província de Trindade. Século XX começa e Brasil se torna a terceira maior potência mundial, atrás apenas da Alemanha e Reino Unido. Cuba e Porto Rico declaram independência da Espanha, a qual não acaba aceitando. Brasil intervém na guerra, iniciando a Guerra Hispano-Brasileira. Guerra Hispano-Brasileira. Com o fim da guerra, Cuba consegue sua independência, pondo um monarca mexicano como rei de Cuba, e o Brasil anexa Porto Rico e Guiné Espanhola. É criada a província de Entre Rios. Eleições primeiro turno. POPB 49,8%, PBC 41,2%, PBL 4,0%, PMD 2,9%, PRB 2,1%. Eleições segundo turno. POPB 58,8%, PBC 41,2%. Rui Barbosa se torna presidente. Dom Pedro II morre aos 78 anos, apelidando de o diplomata. Sua filha mais velha, Isabel Cristina, se torna imperatriz do Brasil, como Isabel I. Isabel I começa a fazer algumas reformas na política nacional. Símbolos nacionais são atualizados. É criada a primeira empresa telefônica no Brasil. É cogitada a construção da maior universidade da América Latina, em São Paulo.
São atualizadas as diversas entre Mato Grosso, Amazonas e Grão-Pará. É criada a província de São João. Inicia-se o processo de colonização do país, pois era inabitada. É criada a província de Pinsônia. Eleições de 1908. POPB 54,8%, PBC 32,4%, PM 4,1%, PBL 4,1%, PD 4,0%, PRB 0,6%. Pelo bom governo, Rui Barbosa continua no cargo. Brasil é um dos países que mais investe em educação. População brasileira cresce drasticamente em 15%. PIB brasileiro é o terceiro maior do mundo. É criada a província do Paraná. Essa inflação no país por causa do acúmulo de dinheiro. Brasil consegue investir o dinheiro na construção da universidade e a inflação volta a cair. Brasil entra na corrida armamentista. Inicia-se um conflito na Europa, a qual o Brasil se mantém neutro. Eleições primeiro turno de 1914. POPB 34,9%, PBE 33,7%, PBC 8,9%, PM 8,4%, PD 7,2%, PRB 6,9%. Eleições segundo turno. POPB 52,2%, PBL 48,8%. Rui Barbosa renunciou ao cargo, argumentando a alternância de poder. Entra em seu lugar Francisco de Assis Rosa. Estados Unidos declara guerra aos Estados Confederados, que eram aliados dos britânicos e franceses. Se aproveitando disso, o Brasil declara guerra a Entende, iniciando a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Com a chegada do exército brasileiro, a Entende acaba se rendendo. Brasil anexa várias colônias na África e estabelece de vez o seu domínio no Congo com apoio da Alemanha. Brasil se estabelece como a segunda maior potência, atrás apenas da Alemanha. Departamentos de Antofagasta, Nova Desterro e Patagônia se tornam províncias.
Com a grande vitória, nacionalismo cresce em todo o país. Eleições de turno. PBC 38,3%, POPB 26,4%, PBL 15,5%, PD 8,5%, PM 8,2%, PRB 3,1%. Eleições segundo turno. POPB 53,5%, PBC 46,5%. POPB vence as eleições. Bautista Saavedra Madia se torna presidente. É feita uma emenda na Constituição em que o deputado mais votado se torna o presidente. O sucessor do trono, Pedro de Alcântara, renuncia o seu direito à coroa, que é passado para seu irmão Luiz Gastão. Para não haver conflitos didáticos, Pedro de Alcântara e sua descendência ganham o título de Príncipe do Maranhão. É criada a província de São Francisco. Com medo de uma invasão por parte da França, a Libéria pede proteção ao Brasil. Construções de templos de outra religião são permitidas, aumentando a liberdade religiosa no país. Eleições primeiro turno. POPB 49,7%, PBL 41,3%, PBC 50,6%, PD 4,6%, PRB 4,4%, PM 0,9%. Eleições segundo turno. PBL ganha com 50,3% e o POPB fica em segundo lugar com 49,7%. Muito pequeno a margem de vitória. Chega o fim a construção da Universidade Isabel I em São Paulo. É promulgada a lei de criação de uma capital estratégica no centro do país. Começa a construção da nova capital. Brasil consegue ter a melhor tecnologia militar do mundo. Imperatriz Dona Isabel morre aos 75 anos, apelidada de a Redentora. Seu filho Luiz Maria é coroado imperador do Brasil, como Dom Luiz I. Nacionalistas chegam ao poder da França. Eleições. PBL 61,3%, PBC 29,9%, POPB 3,1%, PM 2,1%, PD 1,7%, PRB 1,1%, PP 0,8%. Getúlio Donedes Vargas consegue ganhar no primeiro turno, mesmo em meio à grande polarização no país. Primeira Copa do Mundo com as seleções de futebol
é feita no Brasil, com vitória brasileira. Com a reforma ortográfica, nomes de algumas províncias são atualizadas. É criada a província do Mato Grosso do Sul. 30 anos depois, Santos Dumont é reconhecido pela criação do avião. França declara guerra à Alemanha, iniciando a Segunda Guerra Mundial. O Brasil se mantém neutro. Capital é finalmente inaugurada entre Mato Grosso do Norte e Goiás, batizada de Pretópolis, em homenagem ao primeiro imperador Dom Pedro I. É criada uma subregião chamada Distrito Imperial, na então capital Petrópolis, a qual não seria uma província, mas gozaria de mesma autonomia que tal. Getúlio Vargas começa a fazer reformas trabalhistas. Franceses afundam navios brasileiros e, em retaliação, o Brasil declara guerra à França. Segunda Guerra Mundial. Eixo aliados. A Alemanha e Brasil fazem um tratado de paz com a União Soviética, que entra na guerra do lado da França. Segunda Guerra Mundial. Soldados brasileiros chegam em Paris. Brasil anexa as colônias francesas. Coloca Casa Orleans no governo da França. A Alemanha ocupa a região da Borgonha. Brasil se estabelece como a maior potência mundial. Brasil apoia a independência de colônias francesas. Popularidade de Getúlio Vargas e Luís I aumenta. Por causa da mega população local, o Brasil decide deixar o Congo independente, como uma monarquia local. Brasil entra em tensão com a União Soviética, iniciando o que ficaria conhecido como a Guerra Fria. Eleições de 1950. PBL com 76,8%, PBC com 3,1%, POPB com 5,0%, PM 2,6%, PPP 2,5%. Getúlio Vargas continua no poder. Brasil cria a sua primeira bomba nuclear em 1951.
União Soviética, em demonstração de poder, também cria sua bomba nuclear. Tensões entre os dois países aumentam. Getúlio Vargas bane o Partido Popular PPP, com o argumento do partido ser um fascista comunista. Departamento da Rodécia se torna província. Brasil concede a independência à Nigéria. Eleições de 1956. PBC 42,2%, PBL 39,8%, PM 8,7%, PRB 2,3%. Eleições PBC 57,9%, PBL 42,1%. Juscelino Kubitschek se torna presidente. Juscelino Kubitschek inicia um processo de modernização e avanço tecnológico no Brasil, o que ele chamava de 60 anos em 6. Começa a construção de várias estradas e rodovias em todo o país, mas a malha ferroviária continua sendo a principal do país. Brasil começa a fazer avanço na tecnologia espacial e inicia o período conhecido como a Guerra Espacial entre Brasil e União Soviética. Brasil pede à Alemanha que cedesse a independência à Indochina gradativamente para não haver influência chinesa no país. Morre Luís I aos 81 anos de idade, apelidado o Popular. Seu filho Pedro Henrique é coroado como Dom Pedro III do Brasil. Eleições primeiro turno 1962. PBC 46,0%, PBL 39,6%, POPN 10,0%, PM 2,6%, PD 1,8%. Eleições segundo turno. PBC 58,6%, PBL 41,4%. Tancredo Neves se torna presidente. Para aliviar revoltas de independência no norte da África, Brasil dá mais autonomia à Costa do Ouro, Serra Leoa e Guiné do Norte, enquanto Guiné do Sul se torna província. São criadas novas províncias. Brasil inicia o projeto de levar o homem à Lua, o que mostraria a superioridade brasileira no mundo. Países na América Central, com medo da influência soviética, decidem unificar sob uma monarquia um príncipe do Brasil. Brasil aceita a AEB, Agência Espacial Brasileira, é fundada com o objetivo de enviar o homem ao espaço. AEB envia o homem à Lua, terminando assim a Guerra Espacial. Eleições PBC 43,7%, PBL 38,7%, PM 3,7%, PD 2,8%, POPN
1%,1%. Eleições segundo turno. PBC 58,5%, PBL 41,5%. Kubitschek volta a ser presidente. É criada a província da Namíbia. Brasil começa a fazer pesquisas na Antártida. Brasil consegue fazer uma aliança com Argentina, Chile, Colômbia, América Central, México, Estados Unidos, Cuba, Espanha, França e Alemanha para se opor ao recém-criado Pacto de Moscou. A aliança é conhecida como Organização do Tratado Atlântico, OTA. Eleições 1976. POPN 40,2%, PBC 24,1%, PBL 23,3%, PM 10,2%, PD 2,2%. Eleições segundo turno. POPN 65,7%, PBC 34,3%. Emílio Medicini se torna presidente. Medicini inicia algumas medidas para o avanço econômico brasileiro. Brasil começa a fazer alguns acordos de paz com a União Soviética. Eleições PBC 51,6%, PBL 36,0%, MOD 7,3%, DM 3,0%, PNB 2,1%. Emílio Medicini continua no cargo. Dom Pedro III morre aos 72 anos de idade, apelidado Patriota. Seu filho Luiz Gastão é coroado como Dom Luiz II do Brasil. Emílio Medicini começa a fazer algumas medidas autoritárias, como a censura de alguns jornais. Medicini é deposto e é substituído por Jânio Quadros. Quadros começa um grande combate à corrupção. O Brasil se torna um dos países menos corruptos do mundo. Cerca de 98,9% da população brasileira é alfabetizada. É criada a província de Cuando. Brasil se torna referência mundial no quesito de educação. Eleições 1990. POPN 55,7%, PBL 31,4%, PBC 4,4%, MOD 4,3%, DM 4,2%. Enéas Carneiro se torna presidente. O sistema de saúde do Brasil é ampliado. É criada a província da Paraíba do Sul. É criado o departamento de
União Soviética cai e é dividida em vários países, assim como a China, com o comunismo sendo extinto no mundo. Com a queda do comunismo na China, o Brasil começa a melhorar as relações com a mesma. Eleições: PDC 55,1%, PBL 33,1%, PRO 6,4%, MOD 3,3%, DM 2,1%. Enéas Carneiro continua no cargo. Brasil cria um acordo comercial com os países da América. Com as grandes diferenças entre o parlamentarismo britânico, o sistema governamental brasileiro é renomeado para semi-parlamentarismo. Brasil inicia o novo milênio com um crescimento econômico absurdo. Século 21. Eleições 2002. PBC 55,5%, LIB 39,9%, DM 2,9%, MOD 1,7%. Enéas continua no cargo. É criada a Organização do Livre Mercado Americano, OLIMA, uma aliança econômica abrangendo todos os países americanos, com referência na moeda brasileira, o real. São criadas novas províncias. Acontece o Bom das Commodities, que acaba beneficiando vários países, principalmente o Brasil. Eleições 2008. LIB 50,5%, CON 40,7%, PRO 5,5%, DM 1,4%, REP 0,9%. Luiz Inácio da Silva se torna presidente. Luiz Inácio inicia a construção da transposição do Rio São Francisco, que já havia se planejado anos antes. Província de Veracruz muda o nome para Cabrália. É criado o Auxílio Brasil, um programa de benefícios destinado às famílias mais pobres. Copa do Mundo é realizada no Brasil. Final: Brasil e Alemanha, 9-2 para o Brasil. Eleições: LIB 67,5%, CON 21,9%, DM 7,4%, PRO 11,9%, NACE 1,3%. Luiz Inácio continua na chefia de governo. É criado o Auxílio Brasil, um programa de benefícios para as famílias mais pobres, até que consigam se sustentar sozinhas. É criado o Sistema Único de Saúde SUS. São criadas comunidades que seriam espécies de uniões entre várias províncias para uma melhor administração da região. De início são criadas as comunidades do Grã-Pará, Maranhão, Prata, Alto Peru e Angola. Eleições 2020.
LIB 48,7%, CON 35,2%, MONDE 21,6%, DM 1,2%, PNP 0,5%. CON 50,4%, LIB 49,6%. Remeu Zema se torna presidente. Começa uma pandemia de uma doença chamada Covid-19, vinda da China, que assola todo mundo. O Brasil adota algumas medidas de segurança, como fechamento de fronteiras e a obrigatoriedade de quarentena. Começa uma crise por causa da espera da criar a primeira vacina contra a Covid-19. A pandemia termina. Dom Luís II morre aos 84 anos de idade, apelidado o Democrata. Como não tinha filho, seu irmão Bertrand Maria é coroado como Dom Bertrand I. Brasil é a maior potência bélica, econômica e geopolítica, e ninguém é capaz de surgir um super.